Nesse vídeo eu quero apresentar aqui uma estratégia que eu chamei de sopa de urso 777. É um setup onde a gente está pegando aqui uma highest high no período 7 com uma lowest low no período 7, e essa escadinha que está passando aqui no meio é uma média móvel exponencial dos últimos 7 fechamentos, como você pode ver aqui. Então a gente tem aqui esse envelope, né, com uma linha superior, uma linha aqui no meio e uma linha inferior. Com esse indicador aqui a gente vai fazer operações de compra no gráfico de 4 horas. Essa estratégia ela funciona muito bem no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 3 horas, 2 horas e até o gráfico de 1 hora, aqui em determinadas ações. É um setup muito interessante que vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente vai precisar de um fechamento abaixo da lowest low, como você está vendo aqui, tá vendo esse candle aqui? Ele fechou abaixo da lowest low nessa situação. Quando isso acontece, a gente tem a nossa primeira condição de compra, fechamento abaixo da lowest. A partir daí a gente tem que ficar de olho e ver se vai acontecer a segunda condição de compra, que é o seguinte. Você está vendo aqui, essa escadinha branca passando aqui? Assim que você tem um candle fechando abaixo da lowest low, a gente vai querer que o preço volte e toque nessa escadinha branca passando aqui no meio. Tá vendo? Então o que houve aqui? A gente teve um fechamento abaixo da lowest low, e aí o preço foi e voltou e tocou nessa escadinha. E a partir daí a gente vai pegar e vai colocar uma ordem de compra na perda da mínima desse candle. Se essa ordem não for imediatamente atingida no candle seguinte, a gente traz e sobe essa ordem, traz para a mínima desse candle aqui. E aí não foi atingida, a gente sobe de novo. E aí finalmente a gente entra na compra, conseguindo pegar essa ótima movimentação de alta aqui, Você vê que no candle que a gente entrou, a gente chegou a ter aqui 2,36% de alta, tá vendo? E aí, para a gente sair da operação, no momento em que a gente entra, a gente vai acompanhar, aqui uma das formas de sair da operação é acompanhar essa linha azul. No momento em que o preço bate lá, a gente fecha a operação. Outra forma da gente fechar a operação é quando a gente tiver um fechamento maior que 3% de lucro. Ou seja, algum candle fecha te dando 3% de lucro ou mais. Vamos ver aqui mais algumas entradas para a gente poder entender como que essa estratégia funciona. Nessa situação você vê que a gente teve aqui o candle fechando abaixo da lowest low. Essa aqui é a nossa primeira condição de compra. No momento em que isso acontece, a gente vai querer um retorno do preço a essa linha branca aqui em cima. No momento em que o preço retorna e toca nessa linha branca, fazendo exatamente esse padrão aqui, a gente pode entrar na compra. Então veja só, a gente pega, coloca aqui ordem de compra na perda da mínima, não executou imediatamente, então a gente sobe de novo. E aí nessa perda da mínima aqui a gente entrou na compra. E aí o que a gente faz? A gente vai pegar e vai colocar a nossa ordem de saída aqui nessa linha azul. E a gente vai acompanhando essa linha. Ela vai mudando de posição, quando a escadinha vai descendo a gente vai mudando até que a gente sai da nossa operação aqui, com um resultado de 1,13%, isso aqui no gráfico de 4 horas da EQTL3. Vamos ver outras operações aqui, mais uma situação onde o candle fechou abaixo da lowest low de 7, como você está vendo aqui, e a gente teve o retorno aqui do preço a essa linha branca, que é a escadinha do meio. O preço foi lá e tocou nessa linha, olha só, tá vendo? Então a gente teve esse padrão que eu te falei, esse padrão aqui de retorno a essa escadinha. No momento em que isso acontece, a gente vai pegar uma ordem de compra e colocar na perda da mínima dessa barra. Aqui nesse caso a gente entrou imediatamente, já entrou na operação, e o nosso alvo fica lá na highest high de 7. E a gente teve aqui então um resultado de 3,36%. Nessa situação, esse candle aqui já fechou dando pra gente 3,60 de lucro. Então a gente também já poderia encerrar a operação por conta dessa variação positiva aí, tá? Que é um sinal de saída dessa estratégia. E aqui a gente tem mais um exemplo disso funcionando, que você vê que esse candle fechou abaixo da lowest low. Tá vendo essa linha verde? Essa aqui é a lowest low. Esse candle fechou abaixo. Quando isso acontece, a gente só precisa esperar um retorno à escadinha branca. Olha só, a partir desse fechamento a gente espera o preço voltar e fazer uma máxima nessa escadinha branca. Logo no candle seguinte a gente já teve ele retornando. Então a partir daí o que a gente faz? A gente pega e coloca uma ordem de compra na perda da mínima até ela ser executada. Nessa situação aqui a gente teve que reduzir várias vezes e a gente acabou entrando aqui. Tá vendo? A gente entrou e o nosso ponto de saída ficou lá na linha superior.
Vamos ver, ó, um resultado de 1,38% e ele vai fazendo diversas operações, como essa outra aqui, ó. Veja só que aqui esse candle fechou abaixo da lowest low, certo? E a gente tem que então esperar o retorno à escadinha branca, que aconteceu nessa situação aqui, ó, quando esse candle toca nessa linha branca aqui, chegando até a fechar acima. A partir daí a gente pega uma ordem de compra e coloca aqui na perda da mínima desse candle até ser atingido, né? A gente vai reduzindo aqui e a gente entrou na operação nesse ponto aqui com alvo na linha superior aqui, que é a highest high de 7. Vamos ver aqui, ó. E aí a gente teve 2,97 de lucro. Se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você possa receber o aviso sempre que eu vier colocar um vídeo novo aqui. Então dá essa clicada no like aí para a gente dar continuidade nesse vídeo. E vamos ver outra situação onde essa estratégia teve aqui a sua entrada. Olha só, aqui a gente começou com o nosso primeiro sinal de compra nesse ponto aqui, ó, tá? Porque esse candle fechou abaixo da lowest low. E a partir de então a gente precisa esperar um retorno a essa escadinha branca que aconteceu aqui nesse candle. Então aqui a gente teve a nossa segunda condição. A partir daí a gente vai pegar uma ordem de compra e colocar na mínima dessa barra. Não foi atingida, a gente sobe essa ordem, sobe, 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 sobe até entrar na operação aqui. A gente entrou nesse ponto e o nosso alvo ele acompanha a highest high de 7. Então a gente saiu aqui com o resultado de 2,28. Então é assim que essa estratégia vai funcionar. E aí, aqui no gráfico de 4 horas, a gente teve um resultado excelente na EQTL3. Veja só essa ótima curva de capital ascendente dessa estratégia aqui ao longo do tempo. Veja só que a gente fez 157 operações. Tivemos uma taxa de acerto de 81%, com um fator de lucro de 3,6%, um drawdown de 7% e a nossa média de lucro é 1,28%. Essas operações aqui foram feitas desde 2011. Então veja só que funcionou muito bem. Isso aqui vai funcionar também no gráfico diário. Olha só, no gráfico diário também funciona. Está aqui com uma taxa de acerto muito boa também, ó, de 85%. É um ótimo padrão para poder entrar na compra. Outro tempo gráfico aqui na EQTL é o gráfico de 3 horas. Ó. Também funciona muito bem com 79% de acerto. Fator de lucro de 3 arredondando. E aqui um drawdown de 6 depois de 138 operações. Então você vê que ela funciona em diferentes tempos gráficos, né? Outro ativo muito bom é a ESG3. Vamos colocar aqui, ó, na ESG3, eu estou no gráfico de 3 horas, certo? Aqui a gente fez 140 operações, 77% de acerto, um fator de lucro de 2,37, um drawdown de 8%. E aqui, ó, a gente está no gráfico de 3 horas, vamos botar no gráfico de 4 horas. Também temos aí uma curva de capital ascendente, 156 operações, 76% de acerto, fator de lucro de 3, drawdown de 5 e vai funcionar também no diário, como você pode ver aí, ó, uma ótima curva de capital, 80% de acerto, um fator de lucro de 4, 160 operações e um drawdown de 12%. Operações desde 2000, ó, tá vendo? Desde 2000 fazendo operações vencedoras aí na ESG3. Outro ativo é a Vives3. Vamos colocar aqui, ó, Vives3. Tá aí mais uma curva de capital ascendente, 163 operações, 80% de acerto, fator de lucro de 3,63 e um drawdown de 12%. Também vai funcionar no gráfico de 4 horas. Veja aí, ó, também temos uma curva de capital ascendente aqui, com esses números, você está vendo, no gráfico de 4 horas da Vives3. E também temos o gráfico de 3 horas, ó, com essa curva de capital ascendente dessa estratégia que eu já ensinei para você como funciona. Tá vendo? Situação que quando fecha abaixo da lowest, a gente espera um retorno na escadinha, entra na perda da mínima com alvo nessa linha azul que é a highest high de 7. E aí gerou essa curva de capital
ascendente. A gente pode até utilizar no gráfico de 2 horas, mas conforme a gente vai reduzindo o tempo gráfico, a efetividade da estratégia vai diminuindo. Você vê que aqui no gráfico de 2 horas funcionou muito bem também, ó. Tá vendo? Vamos ver no gráfico de 1 hora como é que fica. Também funcionou, só que começou a ficar mais errática a curva de capital, mas ainda está com os números aqui muito bons. Então vamos lá, ó, vou te mostrar mais alguns ativos aqui. Outro ativo onde essa estratégia funcionou muito bem também foi a ODPV3. Veja só, curva de capital ascendente, muito bom aqui ao longo do tempo, começando aqui, finalizando aqui, ó, operações desde 2011, no gráfico de 4 horas, no gráfico diário também funciona, ó. Ótimas operações aqui sendo feitas desde 2007, taxa de acerto de 75%. E outro ativo muito bom é a TRPL4, aqui um ativo onde essa estratégia também obteve uma ótima curva de capital depois de 161 operações, 78% de acerto, fator de lucro de 2,3. E aqui nessa situação, nesse ativo, a gente teve um melhor desempenho no gráfico diário, ó. Veja aí que no gráfico diário o desempenho foi muito bom, com 159 operações, uma taxa de acerto de 74% e um fator de lucro bem alto de 7, certo? De 7. Então, o segredo dessa estratégia é o gerenciamento de risco, a gente fazer o tamanho certo na nossa entrada, não entrar muito pesado, né? Tá sempre procurando entrar com o tamanho ajustado e também escolhendo aí os melhores ativos, esses ativos mais tranquilos, como TRPL4, VIVT3, ODPV3, EQTL3, e evitando também operações em momentos muito voláteis do mercado. Tá? Se você está percebendo que a maioria dos ativos estão abaixo da média de 50, que é uma média importante, abaixo da média de 20, evite fazer operações, não importa se o setup está mandando você entrar. Você não entra, porque o mercado está com uma tendência baixista. Então nessas situações é muito bom a gente também colocar a nossa sensibilidade aí, nas operações e evitar entrar no mercado em momentos como esses. Tá? E aí quando a maioria dos ativos começar a subir e a ficar acima da média, esses sinais aqui eles são muito bons, tá? Porque eles te fornecem pontos de entrada dentro de um mercado que tem uma tendência geral de alta. Agora, quando o mercado está com uma tendência geral, o mercado inteiro está com uma tendência geral de queda, a gente tem que operar com uma cautela maior. A gente não pode querer pegar todo o nosso capital e sair entrando em diversos setups de volatilidade, porque isso não vai dar certo. Tá? Então é um conselho que eu deixo aí para quem assistiu o vídeo até o final. Ter cautela em momentos de mercado em tendência de baixa. A gente precisa ter mais cautela nesses momentos. Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você quiser aprender como desenvolver estratégias no TradingView, exatamente como essa daqui, ó, que eu estou fazendo, certo? Exatamente como essas estratégias aqui, eu te convido a acessar o nosso site e lá você vai saber mais informações, tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.